Vou fechar. O que você fez? Vem aqui. Não fala. Fecha o olho. Fechei. Agora olha pra privada. Deixa eu ver. Parabéns! Você fez cocô, meu amor! Que cocôzão! Agora não precisa mais de remedinho? Não precisa, não? Não. Por quê? Porque eu tô precisando cocô quentinha. Ai, que demais! Taca aqui, meu amor. Te amo, te amo, te amo. Como que é a musiquinha do cocô? Deu vontade de fazer. Não deu vontade de fazer xixi. Deu vontade de fazer. Xixi. Deu vontade de fazer. Xixi. Sai pra aí, sai pra lá. O pinico é logo ali. Deu vontade de fazer. Cocô. Deu vontade de fazer. Cocô. Deu vontade de fazer. Cocô. Oi, gente, tudo bem? Eu comecei a gravar o vlog de hoje e aí surgiu esse assunto do cocô, né? Que é um assunto que a gente precisa conversar. Então, pra falar sobre esse assunto de cocô, nada melhor do que fazer isso aqui no banheiro. É um assunto meio estranho, mas a gente tem que falar. Porque é um desafio que eu tive na maternidade e agora que eu já superei, eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês de alguma maneira. Eu não sei... Pessoal, eu já faço cocô todo dia. Ai, que linda, a mamãe tá tão orgulhosa, né, filha? Uhum. Porque assim, desde pequenininha você sempre fez cocô muito bem. Você nunca me deu trabalho pra fazer cocô. Aí de uns tempos pra cá, um período atrás, a Bia começou a ficar muito safadinha e começou a não querer fazer cocô, né? Por que você começou a não querer fazer cocô? Conta pro pessoal. É porque eu não queria fazer cocô, então por isso que eu queria que colocaram o remedinho. A gente teve até que colocar remedinho, não é? Aí eu tinha medo de colocar o remedinho. Vamos contar essa história desde o começo, então? Então assim, gente, pra resumir, a alimentação da Bia é muito saudável. Ela come muitas fibras, todo tipo de frutas, de legume. Ela não me dá trabalho em relação à alimentação. E ela começou a não querer fazer cocô, sabe? Demorar muito pra fazer cocô. Às vezes ela ficava 2, 3 dias sem fazer cocô. E aí acontecia que na hora que ela ia fazer o cocô, era muito duro, né, filha? Era muito ressecado e acabava machucando ela. E aí o que aconteceu? Eu comecei a reparar isso e isso começou a me preocupar. E aí, gente, eu comecei a olhar o quê? Assim não vai dar pra gravar, meu amor. Então, e aí a primeira coisa que eu fiz foi observar se tinha alguma coisa na alimentação da Bia pra eu corrigir. Só que ela sempre consumiu muita fibra, sempre consumiu verdura, legumes. E aí eu vi que realmente não tinha mais o que eu fazer nesse aspecto. Eu já tinha aumentado a ingestão de fibras, já tinha feito várias coisas de ameixa, patês de ameixa, receitas de ameixa que ajudam no funcionamento do intestino. Eu dei fibra solúvel pra ela, todo tipo de coisa. E realmente essa questão do cocô tava ficando cada vez mais complicada. E isso foi me frustrando muito, porque eu nunca imaginei ter esse tipo de desafio. E aí, quando ela ia fazer cocô, eu via que ela tava sofrendo com isso, ela tava com medo de fazer cocô. E aí, nesse desespero meu, eu comecei a pensar, não, eu preciso descobrir o que é que tá acontecendo. Eu preciso descobrir o que é que tá acontecendo, o que é que tá incomodando ela, por que que ela não tá fazendo cocô, por que que ela demora tanto. E aí eu percebi que ela não tava tomando água suficiente. Então, o que que eu fiz? Plano de ação. Vamos começar a tomar mais água. E aí, gente, saí uma garrafinha atrás dela, insistindo, Bia, toma água, fazendo chazinho, tudo que vocês podem imaginar. E eu ficava o dia inteiro em cima dela. E, gente, mesmo assim, não tava resolvendo. Melhorava um pouco, mas eu percebia que ela já tava mesmo com medo de fazer cocô. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Como que eu vou forçar minha filha a fazer cocô? E eu fiquei muito preocupada porque eu não queria fazer nada que desse a impressão que fazer cocô era algo ruim, entendeu? Então eu fiquei muito assim numa saia justa porque eu não sabia o que fazer mesmo. Porque se eu ficasse forçando ela todo dia, vamos fazer cocô, isso ia gerar um trauma nela, né? E nós chegamos ao ponto de precisar usar supositório. E foi quando então eu parei, fiquei pensando e eu tive uma ideia. Eu pensei, bom, eu vou tentar incentivar ela a fazer cocô e a ver que isso é uma coisa legal, que não há problema nenhum em fazer cocô. Aí eu decidi fazer uma corrida do cocô. E, gente, vou colocar uma ressalva aqui. Importante lembrar pra vocês que
Isso foi uma coisa que eu fiz da minha cabeça, do meu desespero de mãe. E, gente, assim, lembrando que eu também não concordo com a obediência por recompensa, sabe? Faça isso que você ganha isso. Isso é uma coisa que também não faz parte da minha educação. Mas nesse momento específico foi a solução que eu encontrei, sabe? Olha o que eu fiz, tá meio amassadinho porque foi exatamente essa corrida que eu usei. E eu guardei porque eu falei, não, um dia eu vou mostrar isso aqui num vídeo que pode ser que ajude alguém. Eu fiz a corrida do cocô, que funcionava assim. Cada vez que a Bia fizesse cocô, ela ia ganhar um cocôzinho. E a cada 5 cocôzinhos, ela ia juntar R$1 por cocô. Gente, olha onde eu cheguei. Ela ia juntar R$1 por cocô e no final ela ganharia um Kinder Ovo. E, gente, ela ficou extremamente empolgada com essa corrida. Muito, muito mesmo. E essa foi a única que eu fiz. Eu fiz essa corrida aqui com 3 espaços, né, pra ela ganhar o Kinder Ovo. E foi assim que a gente iniciou o processo pra tentar mudar na cabecinha dela que cocô era uma coisa ruim, que cocô era algo chato de fazer. E lógico que no começo não foi fácil, eu tinha que ficar do lado dela, insistindo, esperando, falava, Bia, faz cocô, filha, a mamãe não quer precisar colocar remedinho no bumbum, faz o cocôzinho, não vai doer, eu tô aqui do seu lado, assim, dando bastante apoio, porque eu vi que realmente foi uma trava que surgiu assim na mente dela, que ela achava que fazer cocô era ruim. Tinha noite que ela chorava muito, que ela não queria fazer cocô, chorava alto, tipo, às 10 da noite, ela chorava demais, e aí eu até fiquei preocupada dos vizinhos acharem, sabe, que eu tava fazendo alguma maldade, porque ela não queria mesmo. Foi uma coisa difícil, mas com conversa, com esse incentivo pequenininho da corrida, ajudou demais. E aí eu fiz também um cofrinho, onde ela foi colocando as moedinhas. Então cada cocô, ela ganhava uma moedinha de R$1, colocava no cofrinho e depois a gente levava ela no supermercado e ela trocava as moedinhas dela pelo Kinder Ovo. E aí ela começou a perceber que era legal fazer cocô, que não tinha problema nenhum nisso. E aí chegou um momento que ela não precisou mais da corrida, ela nem lembrou mais que existia a corrida, ela não lembrou mais que existia os cocôzinhos para colocar no Kinder Ovo, e ela mesma falou, mamãe, eu não preciso mais da corrida porque eu já sei fazer cocô sozinha. E cada vez mais, gente, foi progredindo, foi melhorando. E cada vez que ela fazia cocô, eu incentivava, eu batia palma, eu falava, parabéns, filha, olha que legal, você fez cocô. Quanto mais cocô você fizer, mais fácil vai ser. Porque se você ficar segurando o cocô, ele vai ficando duro, aí vai ficando difícil de sair. Mas se você fizer todo dia, você não vai mais ter problema. E aí, gente, foi dessa maneira que eu consegui solucionar a questão do cocô. E foi muito legal, porque foi uma maneira que eu, como mãe, tive de resolver o problema. Foi, sabe assim, a minha última alternativa, a minha última tentativa? Então, gente, eu espero que esse vídeo ajude algumas de vocês. Eu espero que vocês não me julguem assim, do tipo, ah, isso que você fez é errado. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês, lembrando que eu não tô dando essa dica como profissional, como orientadora, como psicóloga. Essa foi a minha solução como mãe. Se tiver alguém aí de uma área mais profissional que quiser compartilhar com a gente outras maneiras da gente resolver essa questão, podem comentar aqui embaixo, deixa a sua experiência, deixa o seu comentário, se alguma mamãe já passou por isso e tem alguma pergunta para me fazer, até mesmo em relação à alimentação, o que meu filho tem que comer, o que ele não tem, para ele ter um intestino mais saudável, deixem aqui embaixo as suas dúvidas, que a gente pode fazer um novo vídeo falando sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Graças a Deus hoje a Bia faz cocô todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, e é um avanço para ela que tava ficando 4, 5 dias sem fazer cocô. Então eu me sinto assim muito feliz e orgulhosa por eu ter conseguido superar esse desafio. Mas lembrando que eu acho que o incentivo verbal é muito importante. A gente sempre incentivar nossos filhos quando eles fazem o que é certo. Porque muitas vezes a gente só critica. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não faz isso direito, você não sei o quê. Eu acho que o incentivo é muito mais estimulador para os nossos filhos fazerem o que é certo do que ficar toda hora criticando e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!